Eu quero, antes de mais, cumprimentar todos os presentes. Desejar-vos um ótimo dia, umas jornadas. Vejo muitos rostos conhecidos e amigos na plateia e fico muito contente por estarem cá. Quero também cumprimentar os meus colegas de mesa, o Dr. António Jaime Martins, o professor Miguel Raimundo, o professor Alexandre Sousa Pinheiro, e, evidentemente, agradecer o convite, quer ao Conselho Regional de Lisboa, aqui na pessoa também do Dr. António Jaime Martins, e ao trio dinâmico composto pelas professoras Carla Amado Gomes, Ana Neves e José Tiago Serrão, aqui também representando, de certo modo, o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. Vou pedir a vossa licença para me dirigir ali para o palanque, tenho uma apresentação, portanto é mais fácil falar a partir de lá. Obrigado. Muito bem, vou então iniciar a minha apresentação. Esta apresentação ficará disponível para quem tenha interesse, ela apenas se destina a fazer um bocadinho o esteio para não nos perdermos ao longo da apresentação. Portanto, este PowerPoint ficará disponível. Eu desta vez optei por um PowerPoint em homenagem à minha amiga Carla Amado Gomes, que fica sempre muito impressionada com os meus prezes futuristas, e desta vez trouxe um PowerPoint forrado a couro, portanto, para parecer uma coisa tradicional e, portanto, ela não ficar tão impressionada. O tema do âmbito de aplicação do CPA é um tema em que provavelmente todos os académicos já perderam várias horas, mas felizmente a maior parte dos práticos acha um tema chato e nunca teve que se confrontar com ele. Contudo, quando tem que se confrontar com ele é sempre por más razões, porque o âmbito de aplicação, nomeadamente o artigo 2º, que é disso que vamos falar aqui hoje nos próximos minutos, só serve em regra, o que é bom sinal, é sinal que está bem feito no Código Português, só serve em regra para resolver casos difíceis. Isto é, a maior parte de nós advogados, no nosso dia-a-dia, não tem que recorrer ao artigo 2º para saber se se aplica o CPA ou não a um caso seu. Porque, digamos que é elementar, é intuitivo, ou seja, nós integramos na nossa profissão e na nossa atuação como administrativistas ou como advogados os critérios, que são, eu diria, quase critérios de uma intuição jurídica, e, portanto, percebemos facilmente se um caso integra ou não o âmbito de aplicação do CPA. Contudo, e no fundo é para isso que o artigo 2º serve, já tinha essa função no CPA de 91 e continua a tê-lo, eu diria até reforçou essa função no CPA de 2015, na verdade a verdadeira função do artigo 2º é de resolver casos difíceis, ou seja, o que ele pretende fazer é esclarecer as situações de franja em que temos dúvidas se devemos ou não aplicar o CPA, e essas dúvidas, de certo modo, pelo modo como está construído o artigo 2º, são dúvidas muito profundas porque resultam na possibilidade de aplicar âmbitos diferentes do próprio CPA. Isto é, o que temos no fundo no artigo 2º não é uma questão líquida e, digamos, preta e branca de ou aplico ou não aplico o CPA, isto é, vou ao artigo 2º para saber se aplico ou não aplico o CPA. Não, vou ao artigo 2º para saber que CPA aplico, porque na verdade no artigo 2º estão vários CPAs diferentes e esse é que é o problema. E esse problema digamos, tornado mais agudo pelo facto de que, além de termos vários CPAs diferentes, a inter-relação com vários sujeitos jurídicos diferentes. E eu perceber se vou ou não aplicar ao meu caso concreto o CPA implica resolver dois problemas distintos e depois resolver a relação entre esses dois problemas distintos, que é o de saber a que âmbito do CPA é que me estou a referir, nomeadamente a que partes das 4 partes do CPA é que devo aplicação ou não, e quais são as naturezas dos sujeitos jurídicos que, no meu caso concreto, seja uma empresa, seja uma pessoa singular, dizem respeito ou se subordinam a este artigo 2º. E por isso, se quisermos, o artigo 2º é verdade que tem uma função do mais filosófico que podemos encontrar num código, mas ao mesmo tempo, se confrontado ou se colocado perante um caso difícil, tem uma função muito, muito prática. E o meu objetivo hoje aqui, com esta apresentação, é caminhar muito rapidamente desta parte filosófica, onde perderei não mais do que 1 ou 2 slides, e centrar-me na questão prática, isto é, que ferramentas, que critérios é que nós podemos utilizar a partir do artigo 2º para resolver problemas práticos com que nos confrontamos. E não querendo antecipar já o final da minha apresentação, todos nós sabemos que há um conjunto de entidades que colocam estes problemas muitas vezes. Estamos a falar, sobretudo, de 2 grandes grupos de entidades, às quais o artigo 2º é muito, muito importante, nomeadamente empresas públicas e também entidades privadas que, de alguma maneira, tenham como função prosseguir
a função administrativa. E aqui ainda podemos fazer uma subdivisão entre entidades privadas tipicamente comerciais, concessionários, nomeadamente, ou entidades privadas, às quais não chamamos concessionários normalmente, embora, em bom rigor, se possa dizer que aquilo também é uma concessão, como é só o caso das IPSS, que muitas vezes estão a prosseguir função administrativa, embora sejam, obviamente, entidades privadas. Coloca-se a questão de saber se aplicam ou não e em que medida o CPA. Portanto, há um conjunto de entidades que estão, digamos, nas franjas do que nós poderíamos chamar a administração clássica, a administração pública em sentido orgânico, para as quais o artigo 2º é, de facto, muito importante. Okay? Eu gostaria de começar, só para localizarmos o problema, pelo CPA de 91, muito rapidamente, e gostava de começar por uma frase de uma obra que é, obviamente, central no panorama do direito administrativo português, nomeadamente quando se fala de CPA, embora agora tenha perdido algum protagonismo com a obra colossal coordenada pelo trio dinâmico. A verdade é que o CPA anotado dos professores Mário Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves e João Pacheco de Amorim é, obviamente, uma obra de referência. Eu queria começar por uma frase que eles têm, justamente a propósito do comentário ao artigo 2º, em que dizem o seguinte: convém, por isso, que se tomem aqui cuidados redobrados, aqui na interpretação do artigo 2º, em matéria de rigor, objetividade e certeza, para diminuir o número e a extensão das dúvidas, às vezes insistentes, que a indeterminação, polissemia ou abstração dos conceitos e noções utilizados necessariamente provoca em questões como as reguladas neste artigo 2º. E, portanto, o problema do artigo 2º, que se mantém, e se cá vamos ver, se agudiza na versão do CPA de 95, é um problema de interpretação de expressões altamente difíceis, por vezes, de lhes dar um sentido útil. E isso, de facto, não ajuda a resolver problemas muito práticos. Rapidamente, só para nos centrarmos na questão para percebermos, não é fácil perceber a norma do artigo 2º do CPA de 2015 sem partirmos do CPA de 91, nomeadamente porque há digamos, um elefante no meio da sala que parece ter desaparecido da sala no CPA de 2015, mas continua lá. Na verdade é um elefante que agora parece uma zebra, mas ele é um elefante ainda, e por isso é importante percebermos do que é que estamos a falar. O CPA de 91 já tinha o tal problema de vários âmbitos de aplicação que eu referi há pouco. Na verdade, havia 3 âmbitos de aplicação do CPA de 91. Não é? Por um lado, podíamos dizer que a totalidade do CPA se aplicava com base em critérios, já eles, à partida, bastante complexos. Dizia-se, o CPA de 91 aplica-se na totalidade quando estiverem verificados 3 condições. Estejamos perante órgãos da administração pública, seja isso o que for, já vamos discutir isso, porque também isso é problemático. No desempenho da atividade administrativa de gestão pública, entra o elefante na sala, que é o critério de gestão pública e gestão privada, um critério dificílimo de lidar, alguma doutrina e até a jurisprudência tem vindo a abandoná-lo, e estabeleçam relações com os particulares. Portanto, com base nestes 3 critérios, se estes 3 critérios se verificassem, nós aplicávamos todo o CPA de 91. Depois ainda se dizia, bem, também se aplica aos órgãos do Estado que não estejam integrados na administração pública, mas que desenvolvam funções materialmente administrativas. Este critério, obviamente, sempre foi olhado, sobretudo de uma perspectiva prática, com algum desdém, porque raramente se verifica. Estamos a falar de situações em que há atos administrativos, por exemplo, praticados pela Casa Civil do Presidente da República ou por um tribunal administrativo e, portanto, não são órgãos da administração pública, mas praticam ali um ato materialmente administrativo. Portanto, casos mais raros. E depois também aplicam todo o CPA às entidades concessionárias no exercício de poderes de autoridade. E aqui é interessante porque o CPA de 91 referia-se especificamente às concessionárias, o que era, de certo modo, redutor, digamos assim, e usava a expressão de poderes de autoridade, que também, como vamos ver, é algo que surge mais atenuado no CPA de 2015. Depois temos um segundo âmbito de aplicação do CPA de 91, em que só se aplicam os princípios gerais da atividade administrativa e as normas que concretizam preceitos constitucionais no CPA de 91. Portanto, reparem que já não passámos de um âmbito total, portanto, da aplicação completa do CPA de 91, para um âmbito muito parcial, a parte primeira, no fundo, e algumas normas esparsas, espalhadas pelo Código. E aqui aplicam-se à administração pública que desenvolve a atividade meramente técnica ou de gestão privada, novamente o elefante, cá está, o binómio gestão pública e gestão privada. Depois temos um terceiro âmbito de aplicação, as disposições relativas à organização e à atividade administrativa do CPA de 91 aplicam-se apenas à administração pública, conceito que vamos ter que referir mais à frente, voltar mais à frente, e que desenvolve já a gestão pública. O que é que se torna claro desta apresentação e porque é que eu fui ao CPA de 91? Que não podemos entrar no CPA de 2015 incautos sem conhecer a história, que é uma história riquíssima,
e que obviamente não temos aqui tempo para analisar com profundidade, do binómio gestão pública e gestão privada. Ou seja, sobretudo é importante conhecer esta história, porque parece que ela não é importante no CPA de 2015, mas é muitíssimo importante. Ela passou para o subtexto. Eu diria mesmo que foi uma espécie de rasteira que o legislador passou aos intérpretes do Código. Porque no Código 91 era muito clara a presença deste binómio. Havia nos números a referência à gestão pública e noutros a referência à gestão privada. Este binómio era elementar. Eu depois pegava num manual de referência, Máximo, o professor Freitas do Amaral, e lá estava a explicação detalhada do que é que significava este binómio. Aliás, o professor Freitas do Amaral é o grande responsável por importar para Portugal este binómio. E, portanto, quando eu chego ao CPA de 2015, acontece uma coisa engraçada. Desapareceu a expressão gestão pública. Portanto, aparentemente, poder-se dizer, caiu esta discussão, já de décadas caiu, mas continua lá a gestão privada. E portanto, isso deve-nos logo fazer soar o alarme que se continua cá a gestão privada, uma vez que eles funcionam em binómio, estes dois conceitos, se calhar a gestão pública está dissimulada no CPA de 2015. E é isso para a qual agora eu vos peço atenção. Antes de entrarmos no Código, por isso é preciso perceber do que é que estamos a falar. O critério da gestão pública e gestão privada foi usada de uma forma, se quisermos, nos primeiros tempos em que foi discutido em Portugal, de uma forma que podemos chamar hoje a noção ampla do critério da gestão pública, que significava, no fundo, isto. Perdão, numa versão restrita, peço desculpa, que significava, no fundo, isto. É gestão pública, toda a atuação da administração pública no exercício de poderes de autoridade. Pronto, é isto. E se pegarem inúmeros acórdãos do STA, sobretudo os mais antigos, isto é dito com esta clareza que eu acabei de dizer. E ainda hoje, boa parte da jurisprudência continua, embora já haja algumas mutações, a utilizar esta ideia. Tem, desde logo, uma grande vantagem. É um critério muito simples. Se eu quiser vender, digamos, este critério facilmente, digo, bem, é fácil. Gestão pública já tem seu exercício de poderes de autoridade. O que depois também torna muito fácil explicar o que é gestão privada. A gestão privada é quando não há poderes de autoridade. É sempre que a administração pública atua sem poderes de autoridade. Esta noção entrou em crise, de certa maneira, porque, vamos lá ver, esta noção tinha um intuito prático, não era uma mera discussão teórica, era para saber quando é que eu tinha que ou não subordinar certas entidades à aplicação do direito administrativo, neste caso do Código de Procedimento Administrativo. E, portanto, a ideia era que eu, com este critério, conseguisse apanhar quem eu queria apanhar. O que eu comecei a perceber ao fim de algum tempo, e durante a vigência do CPA de 91 isso ficou muito claro, é que inúmeras entidades a quem eu queria aplicar o CPA escapavam-se com base no recurso do critério de poder de autoridade. Porquê? Porque não exerciam poder de autoridade. Simplesmente. Não é? E o que aconteceu nessa altura foi que a doutrina, sobretudo, começou a divergir quanto ao modo como tentou resolver esta situação. De um lado, podemos agora, digamos, simplificar para tornar isto um bocadinho mais manicaísta e mais futebolístico. De um lado temos a equipa adversária, minha aqui hoje, embora seja muito amigo dele, que é o professor Pedro Gonçalves, que resolveu tentar superar o problema dizendo assim: se o problema é que os poderes de autoridade já não estão a chegar para apanhar toda a malha, já não está a chegar para apanhar todas as entidades que nós queremos apanhar, eu vou fazer uma tese de 1200 páginas a explicar que os poderes de autoridade aumentaram. Agora o conceito de autoridade afinal é maior, logo eu apanho mais entidades. E se lerem a tese do professor Pedro Gonçalves desta perspectiva, é isso que ele faz. Ele escreve 1200 páginas para dizer os poderes de autoridade já não são aquilo que eram há 30 anos, são outra coisa maior, e como é maior, apanhamos tudo o que entretanto tinha escapado. A rede ficou mais apertada. Eu devo dizer, como sou uma espécie de grupo do professor Pedro Gonçalves, acho isto genial, embora não concorde, mas acho que é de facto genial. Acho que é talvez das melhores teses, se não a melhor tese administrativa publicada nos últimos anos. E por isso, esta é uma opção. Devo dizer que alguma jurisprudência, sobretudo porque isto ainda é uma decorrência da visão clássica, tentou fazer isto. Encontrarão acórdãos em que a noção de poder de autoridade foi ampliada para continuar-se a dizer que gestão pública é aplicação de poder de autoridade. Pronto. Vamos ver que isto conflitua com o atual número 1 do artigo 2º do CPA, e por isso é que eu estou a perder tempo com isto. Depois, então, entrou em ação uma noção, se quisermos, ampla de poder de gestão pública, e que dizia tão simplesmente isto: temos a gestão pública sempre que estejamos sujeitos a normas de competência. E a discussão tornou-se saber se esta sujeição, se esta gestão pública, esta sujeição a normas de competência, era uma sujeição direta, isto é, a entidade que estava a aplicar, à qual eu queria saber se aplicava o CPA, estava a aplicar uma norma de competência, ou se podia ser uma sujeição indireta a normas de competência. Exemplo, uma entidade que contrata com a administração pública, uma entidade privada, não aplica obviamente normas de competência, porque as normas de competência só são dirigidas a entidades públicas, mas aplica indiretamente normas de competência, porque ela está a fazer aquilo que o contratante público, devido a uma norma de competência, a manda fazer, ou contrata com ela que ela faça.
E neste aspecto temos uma espécie de noção ampla de gestão pública, isto é, a partir do momento em que uma entidade esteja a aplicar, direta ou indiretamente, fica para discutir, uma norma de competência, ela está em gestão pública. Porquê é que esta distinção entre noção ampla e restrita é importante? Vamos avançar um bocadinho mais. Porque hoje, no número 1 do CPA, do número 1 do artigo 2º do CPA, desapareceu a referência à gestão pública, e, portanto, os órfãos da gestão pública ficaram um bocadinho preocupados, eu sou um deles, porque chegaram ao número 1 do artigo 2º e não encontram lá gestão pública, encontram duas expressões diferentes. Eu vou aplicar o CPA nas partes 1, 3 e 4, independentemente da natureza das entidades em causa, que eu esteja a tentar determinar, com base em dois critérios. Ou tenho o exercício de poderes públicos, que encontro ali na parte final do slide, ou tenho, esta expressão que eu adoro, regulação específica por normas de direito administrativo. Esta expressão entrou no ordenamento jurídico português, que se saiba, com o ETAF e com o CPTA. Depois foi novamente utilizada pelo legislador na Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, nos artigos número 1, 2 e 5, se não me falha a memória. E voltou a ser escolhida pelo legislador no CPA de 2015. E, então, nós os práticos temos que fazer uma opção e tentar perceber o que aconteceu aqui neste número 1 do artigo 2º. Desapareceu a gestão pública? A gestão pública evoluiu, houve aqui uma mutação e ela agora é duas coisas em vez de uma? Ela é apenas uma delas, mas mudou de nome? Este é que é o problema. E é um problema muito prático, porque a maneira como eu interpretar o que aconteceu à gestão pública permite-me estender ou não, de certa maneira, o âmbito de aplicação do CPA, pelo menos quanto às partes 1, 3 e 4, que são aquelas que o número 1 do artigo 2º diz respeito. Não é? O que é que eu tenho a dizer sobre isto, então, para me encaminhar para questões mais práticas? Um aspecto, se assumirmos que a locução, disposições de direito administrativo, vamos lá ver, o que é novidade neste número 1 do artigo 2º? É sobretudo o segundo critério. O primeiro critério, nós quase que temos uma tentação crítica de entender que esta expressão, peço desculpa, exercício de poderes públicos, é qualquer coisa semelhante à gestão pública. Não é? A gestão pública, poderes de autoridade, exercício de poderes públicos, deve ser a mesma coisa. Então, se calhar, há aqui qualquer coisa que se acrescenta à gestão pública para ampliar o âmbito de aplicação do CPA. E, portanto, a nossa discussão para já tem que ser tentar perceber muito bem o que é que se quer dizer com esta sujeição ou regulação específica, por normas de direito administrativo. E a minha proposta para já é, se assumirmos que esta locução de disposições de direito administrativo se refere a quaisquer normas destinadas a assegurar a prossecução do interesse público, a tal ideia de competência em sentido lato, então poderes públicos têm que ser interpretados como poderes públicos de autoridade, isto é, temos que usar a versão restrita, que é curiosamente a versão da doutrina clássica e da jurisprudência mais antiga, e portanto haveria aqui uma forma de conciliar esta evolução. O que nós teríamos no fundo, e essa é no fundo a minha proposta, é uma aceitação e uma assimilação do velho critério da gestão pública, que mudou de nome, passa a chamar-se exercício de poderes públicos, só que acrescentámos um critério destinado a estender, no fundo, a reconhecer que os poderes de autoridade já não bastam e a reconhecer que é preciso mais qualquer coisa. Nós, neste momento, em termos de doutrina, para terem uma ideia, temos essencialmente duas propostas para interpretar esta expressão regulação de forma específica de normas de direito administrativo. Que eu saiba, pelo menos duas, ou dois grupos, se quisermos. Uma delas, encabeçada, tanto quanto sei, pelo professor Paulo Otero, que diz, isto no fundo, se calhar, a única coisa que quer dizer é aquela velha expressão do CPA de 91, que queria tentar estender o CPA a situações em que a administração pública não estava presente, mas havia materialmente atos de direito administrativo. Portanto, os tais casos da Casa Civil do Presidente da República ou dos tribunais. E eu até estou disposto a admitir que, se calhar, na cabeça dos autores da Comissão, era isto que eles queriam fazer. Não digo que não. O problema é que, como qualquer boa obra literária, as normas ganham pernas assim que são escritas em letra. Não é? A partir daí o intérprete tem que interpretar. Não é? E o elemento histórico não é grande coisa. A verdade é que a expressão é muito rica. Regulação de modo específico, quando foi posta pelo legislador no CPA de 2015, já tinha pelo menos 10 anos de história no ETAF e no CPTA e alguns anos na Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual. E tem sido interpretado de uma maneira um bocadinho mais ampla, e que eu diria que é a segunda posição. E que é no sentido de quaisquer normas que demonstrem que há uma aplicação, lá está, direta ou indireta de normas de competência. Ou seja, a tal ideia de noção ampla de gestão pública. E, portanto, no fundo podemos dizer que o que temos aqui agora desdobrado em dois ainda é o critério da gestão pública. Uma noção restrita
no primeiro critério do número 1 do artigo 2º, e uma noção ampla que completa a primeira na tal regulação de modo específico por normas de direito administrativo. Ou seja, eu ampliei. E ampliei porquê? Porque vamos lá pensar, então agora vamos passar exemplos práticos. O que é que eu perco se utilizar o critério de respeito da autoridade? Vou-vos dar um exemplo. Um lar privado, uma associação, uma IPSS. Não é? A Segurança Social contrata com centenas de lares pelo país fora a prestação de cuidados, por exemplo, paliativos, de cuidados a idosos, o que seja. Tipicamente, mesmo pela tese de doutoramento do professor Pedro Gonçalves, e se vocês forem ver os exemplos que ele dá, ele foge normalmente com algum cuidado das IPSS, mesmo alargando ao máximo da inventividade do professor Pedro Gonçalves, o que é uma coisa já de nível cósmico, é difícil conseguir lá pôr as IPSS. Não é? Quais são os exemplos que ele dá? Entidades privadas que fazem exames de inspeção a carros, as comissões vitivinícolas regionais quando analisam e rotulam os vinhos, tudo exemplos com que eu concordo. De facto, isto é um exercício de poder de autoridade e alarga o que nós tínhamos tradicionalmente como exemplos de poder de autoridade. Já uma IPSS, coitada, que a única coisa que faz é dar refeições a idosos, mudar a roupa da cama e coisas do género, é difícil dizer que ela está a exercer poder de autoridade. Muito difícil mesmo. Não é? Seria preciso dar uma cambalhota. Sendo que o próprio professor Pedro Gonçalves, justiça lhe seja feita como já perceberam que eu faço, é bastante crítico de tentativas de levar os critérios a serem pervertidos. Ele critica muito, por exemplo, que numa lei, no final dos anos 90, se tenha criado administrações dos portos com formato de sociedade anónima, mantendo os poderes de autoridade típicos de um instituto público. E, portanto, ele é o primeiro a dizer, não, vamos chamar às coisas o que elas são e vamos aplicar um princípio de conformidade. Isto é, se eu chamar a coisa gato, eu vou esperar que ela tenha uns bigodes, que mie e que ande como um gato. Não seja um cão, no fundo. Pronto. E aqui a questão é exatamente a mesma. E, portanto, a preocupação do legislador parece ter sido em ampliar com este segundo critério do número 1 do artigo 2º e apanhar situações em que eu não posso ter, por nenhum entendimento, mesmo os mais progressistas, poderes de autoridade. Mas tenho a aplicação de normas de competência. Porque vamos lá ver, um lar que contrata com a segurança, um lar privado, uma IPSS, uma Misericórdia, uma associação, o que seja, que contrata com o Instituto de Segurança Social, um IP, prestar cuidados, por exemplo, a idosos, ele está a aplicar uma norma de competência. Ele vai ter que fazê-lo nos termos em que o Instituto de Segurança Social diz que ele tem que fazer. Porque senão, obviamente, o Instituto Social não contratava. Eu não posso contratar como privado para fugir ao direito privado. Isso é uma coisa que nós já ultrapassámos nos anos 90. E, portanto, aqui pode estar o critério. E é assim que tem sido aplicado pela jurisprudência, nomeadamente no caso da Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual. Eu, quando quero saber se posso aplicar a lei de responsabilidade contratual a algumas entidades que não exercem poderes de autoridade, tenho aplicado com base neste critério. E, portanto, temos aqui uma base jurisprudencial para também fazer este raciocínio neste caso. Então, vamos avançar partilhar aqui algumas ideias convosco, algumas das quais já avancei. Em primeiro lugar, parece seguro que o legislador pretende que a parte segunda do Código, e agora vamos avançar, porque estávamos no número 1 do artigo 2º, e, portanto, o número 1 do artigo 2º só visa aplicar-se às partes, ou melhor, visa aplicar-se às partes 1, 3 e 4, mas agora temos que pensar o que acontece à parte segunda. E, portanto, temos aqui um problema que é, ok, exercício de autoridade independentemente da natureza, mas vamos avançar e tentar ampliar agora esta interpretação. Já sabemos que no número 1 o que temos é autoridade no sentido do primeiro conceito, do primeiro critério, e normas de competência, direta ou indiretamente aplicadas, no sentido do segundo. O que é que podemos então extrair daqui algumas conclusões? Primeiro aspecto. Parece seguro que o legislador pretende que a parte segunda, que é excluída do número 1 do artigo 2º, respeitante aos órgãos da administração pública, só se aplique ao velho conceito de administração pública sentido orgânico, porque ele exclui-o especificamente do número 1 do artigo 2º. E, portanto, aparentemente, o que ele quer é que as entidades que aparecem agora nas alíneas do número 4 sejam as únicas que aplicam a parte segunda do Código. Pronto. E, portanto, todas as outras vão aplicar esta discussão que tivemos aqui anteriormente. Vamos ver que mesmo isto é problemático. Eu vou-vos dar um exemplo mais à frente de um acórdão em que o STA, não na vigência deste Código, mas eu não vejo razão para não ter aplicação neste Código, já veio dizer que mesmo isto, se calhar, não é assim. O que é muito criticável. Mas... Segundo aspecto, a visão ampla do conceito de poderes públicos, o tal segundo critério do número 1 do artigo 2º, quer pelo entendimento que este significava subordinação à disposição do direito administrativo, quer por se entender que este significa poderes públicos enquanto normas de competência, é afastado. Ou seja, esta ideia agora é, no fundo, ampliada. Eu tenho os dois critérios ao mesmo tempo, portanto, já não tenho que pensar em termos de gestão pública em sentido estrito ou amplo. Tenho dois critérios novos que alargam o âmbito de aplicação do CPA. Terceiro lugar, o
o foco coloca-se no segundo critério. Lá está. Tenho 2 novos critérios, mas aquele que verdadeiramente traz novidade é o segundo critério do número 1 do artigo 2º. É este que vai servir para resolver os tais casos difíceis de que eu vos falava no início. Não é? Sobretudo esta ideia de regulação específica. Quarto lugar, a previsão dos 2 critérios, portanto, do número 1 do artigo 2º, pretende assegurar, quer nos casos de entidades administrativas de direito privado, o exemplo que eu dei agora aqui, há pouco, quer nos casos, na verdade, neste primeiro caso, estamos mais a pensar, por exemplo, em situações como entidades privadas, mas criadas pelo Estado. Fundações privadas de direito público, fundações públicas de direito privado, algumas associações privadas criadas pelo Estado, por exemplo, os serviços de utilização comum dos hospitais, que são uma associação privada, mas que foi criada pelo setor público, e depois mesmo verdadeiras entidades privadas, aparentemente a essas não se pode aplicar a parte segunda do Código. O que é estranho, porque verdadeiramente, apesar de elas serem entidades de direito privado, há regras de organização interna que são regras fundamentais de direito público, e por isso é estranho que se exclua de aplicar a parte segunda do CPA. Vamos voltar a isto mais à frente, eu já não vos vou tomar muito mais tempo. Para fazer aqui um balanço, parece depois seguro poder-se dizer 3 coisas quanto ao âmbito de aplicação, pelo menos pensando sobretudo na relação entre o número 1 e o número 2 do artigo 2º. Existe uma regulação específica por disposições de direito administrativo, eu já acabei por avançar um bocadinho isto, que pretende-se excluir todos os casos em que a conduta de uma determinada entidade é genericamente remetida para o direito privado. Isto é, se eu ao analisar o regime daquela instituição vejo que o legislador quis tratá-la sobretudo pelo direito privado, não há nenhuma forma dela aplicar normas de competência, seja de forma direta ou indireta, então verdadeiramente o que eu quero é que ela aplique apenas o número 3 do artigo 2º, ou seja, apenas aplica a parte primeira do Código, os princípios, e algumas normas que concretizam normas constitucionais. Segundo aspecto, quando tal acontece, como disse, apenas aplica-se o artigo 2º, o número 3 do artigo 2º. No entanto, e aqui eu não vou poder avançar mais do que isto, porque daria uma conferência em si mesma, à exceção de limites extremos, em que nós sabemos que obviamente não é o caso de aplicar-se o CPA, estamos a falar, e mesmo esses limites extremos hoje em dia são controversos, mas vamos dar um exemplo que é mais ou menos pacífico, empresas públicas sob a forma de sociedade anónima, por exemplo, ou empresas privadas na forma de se organizar internamente. A verdade é que esta ideia de regulação específica revela-se muito difícil. E um dos ordenamentos jurídicos onde ela foi importada, foi o ordenamento jurídico italiano, os autores têm muita dificuldade, porque isto obriga a uma espécie de análise à la carte. E nós em Portugal temos inúmeros exemplos disto. Eu dei há pouco o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. Se vocês forem ler os estatutos da associação, estão lá remissões para o direito público e remissões para o direito privado, em áreas diferentes da atuação. No direito laboral é uma coisa. Há um outro caso que vocês de certeza conhecem muito bem, que são as fundações públicas de ensino superior sob forma fundacional. Se forem ler o que está escrito no RGES e depois forem ver o regime dos decretos-lei que aprovam, por exemplo, aqui o ISCTE, que agora transformaram a nova em fundação, estão lá remissões para o direito privado e remissões para o direito público, dependendo da área em que atua. No direito laboral é o direito X, público, por exemplo, ou privado. No direito da contratação, por exemplo, de professores, que não é bem a mesma coisa do direito laboral, porque ainda não há vínculo laboral constituído, vai-se constituir por aí, já pode ser um direito diferente. E isto é muito difícil. E é para estes casos que eu tenho que ter especificado muita atenção de saber se há ou não uma regulação específica. No fundo, este slide é um bocadinho apenas para sintetizar esta ideia. E eu agora vou tentar fornecer alguns critérios para tentarmos perceber então quando é que eu devo entender que esta regulação específica está feita, no fundo. 2 vetores. Em primeiro lugar, a regulação específica tem que ser feita por áreas de conduta. Isto é, isto é uma ideia da doutrina italiana e a jurisprudência tem começado, sobretudo nos tribunais centrais, a aplicar esta ideia. Ou seja, eu devo delimitar, porque o próprio legislador o faz, as áreas da pessoa coletiva, que, por exemplo, é o meu cliente, em que eu estou a trabalhar. Se o problema é um problema de direito laboral, eu vou tentar perceber o que é que o legislador e a legislação entendem sobre aquela área para aquela pessoa coletiva. Isto é, acabou um bocadinho aquela ideia de que a natureza da pessoa coletiva me dá o regime jurídico. Não? Infelizmente, hoje em dia temos a natureza da pessoa coletiva mais a área da pessoa coletiva que me interessa para o problema prático que eu tenho para resolver. A tal ideia que eu acabei de dizer agora, por exemplo, o direito do consumidor, se o meu problema for um problema de direito do consumidor de uma certa pessoa coletiva na relação com uma certa pessoa singular, se calhar aplica-se direito privado. Mesmo que aquela pessoa coletiva seja uma pessoa coletiva, por exemplo, criada pelo Estado. Portanto, eu tenho que olhar para a área específica de atuação. Segunda ideia, para tentar determinar esta aplicação específica. Sempre que exista, para um dado âmbito normativo, um regime jurídico especificamente dirigido à personalidade administrativa,
deve prevalecer, e esta é a parte, se quiserem, mais esotérica, mas que eu espero que em breve a jurisprudência comece a aceitar, nomeadamente porque o professor Sérvulo Correia tem escrito muito sobre isto, e ele tem uma capacidade de persuasão junto da jurisprudência que eu não tenho. A ideia de que há uma presunção, vamos lhe chamar assim, de preferência do direito administrativo. Isto é, na dúvida, se houver um tratamento de direito administrativo, de uma certa área normativa, onde também há tratamento por direito privado, deve prevalecer o tratamento de direito administrativo. Um exemplo, para quem se perdeu nisto. A questão do arrendamento de imóveis. Durante muito tempo, o exemplo que era dado nas faculdades de Direito era... Gestão privada é, por exemplo, o arrendamento de imóveis. Porquê? Porque não há um direito público do arrendamento de imóveis. Se a administração pública quiser arrendar um imóvel, tem que aplicar o direito privado como toda a gente. Quando eu fiz o curso, que significa que estou a ficar velho, isto era verdade. Era um dos exemplos de escola do professor Freitas do Amaral. Hoje já não é verdade. Porquê? Porque há uns tempos o legislador alterou o regime do domínio público e resolveu pôr lá uma parte, ampliando esse regime, em que trata do arrendamento feito por entidades públicas, quer na perspectiva de arrendatário, quer de senhorio. E, portanto, não é verdade que hoje exista um direito privado do arrendamento e que é aplicável a entidades públicas porque não há uma opção pública. Há uma opção pública. E, portanto, se há uma opção pública, na dúvida eu aplico essa opção. Porquê? Porque o número 5 do artigo 267 tem uma espécie de princípio de presunção de preferência do direito administrativo. Por uma razão simples, se há um direito que trata especificamente da prossecução do interesse público, em princípio ele é melhor do que o outro, que só está preocupado com as relações entre privados. E para não perder mais tempo, vou então terminar. Termino com duas notas. Em primeiro lugar, uma nota aqui, um parênteses, se quisermos, algo que tinha dito que ia referir mais à frente e agora chegou o momento, quanto à ideia de sentido de administração pública utilizado pelo Código. Merece crítica a noção da administração pública usada pelo Código, desde logo no artigo 2º, mas há um outro caso, eu creio que se calhar será referido por algum dos oradores, que é o caso da figura do auxílio administrativo, em que esta discussão também é muito discutida. Qual é o sentido da administração pública que é utilizada pelo Código? E justamente o problema é um problema complicado, porque parece que a noção das alíneas do número 4 do artigo 2º é uma noção orgânica. Isto é, o que o legislador quis fazer foi chamar a administração pública aquilo que nós conhecemos como, nos manuais por noção orgânica. Isto é, pessoas coletivas de direito público e a pessoa coletiva Estado. E hoje em dia houve ali um alargamento, uma novidadezinha, que foi incluir as entidades independentes, entidades administrativas independentes. Pronto. Agora, a verdade é que este tratamento da administração pública como apenas administração orgânica tem a consequência, por força do número 3 do artigo 2º, de fazer apenas aplicar à administração pública em sentido orgânico os princípios gerais de direito administrativo. Ora, não é verdade. Mesmo entidades que não façam parte da administração pública em sentido orgânico têm que aplicar os princípios gerais de direito administrativo se estiverem a prosseguir a função administrativa. E não é isso que decorre da combinação do número 3 e do número 4, porque se vocês repararem no número 3, o que lá se diz é que quem aplica essas normas é a administração pública. Ora, aqui devemos entender que a administração pública deve estar feita num sentido funcional, ou seja, num sentido que abarca não só a administração pública do número 4, das linhas do número 4, mas também qualquer entidade do número 1, porque senão eu vou estar a violar a Constituição, vou estar a permitir que, por exemplo, uma entidade concessionária, mesmo que esteja a atuar ao abrigo do direito privado, mas esteja a prosseguir função administrativa, não aplique princípios tão importantes como o princípio da imparcialidade ou o princípio da participação dos particulares. Não é? Portanto, isto seria desde logo inconstitucional, mas é um bocadinho irrelevante qual é a interpretação que fazemos se ela produzir um resultado inconstitucional. E termino então com o que eu acho que é o âmbito de aplicação do CPA, depois de tudo isto analisado, e, tentando dar um contributo muito prático para quando tiverem dificuldades nos tais casos de fronteira, e terminarei, que é o slide a seguir, com o caso que me parece mais difícil e aquele para o qual o artigo 2º deve servir mais vezes, que são o caso das empresas públicas, nomeadamente das EPEs. E, portanto, quanto à aplicação, é o que aqui está, eu vou ler muito rapidamente. O CPA aplica-se na totalidade a todas as entidades da administração pública em sentido orgânico, isto é, as que resultem de uma combinação dos números 1, 2 e 4, e portanto o número 1 manda aplicar a parte 1, 3 e 4, o número 2 e 4 manda aplicar a parte 2, e portanto, no fundo, aqui não há nenhuma mudança face ao CPA de 91, aplica todo o CPA a velha administração pública em sentido orgânico. É esta a razão pela qual no início da minha intervenção disse que muitos de nós, ou a maioria de nós, não vai nunca ao CPA, porque normalmente os seus casos caem nesta administração pública. Depois, quanto às partes 1, 3 e 4, todas as entidades cuja conduta implica o exercício de poderes públicos no sentido que estivemos a discutir, isto é, poderes de autoridade,
mais a noção de regulação específica por normas de direito administrativo, também no sentido que aqui tentei desenvolver, e que disse que é difícil, mas que devemos circunscrever a áreas específicas de atuação e usando uma presunção de direito administrativo quando ele exista. Quanto à parte primeira, e às normas que concretizam as disposições constitucionais, sempre que haja prossecução da função administrativa, independentemente de estarmos perante uma noção orgânica ou funcional da administração pública, sempre que haja prossecução da função administrativa, isto é, portanto, por referência aos critérios do número 1 do artigo 2º, e, o que me parece ser aspecto mais controverso, não obstante a exclusão expressa do legislador ordinário, pode ainda ser aplicável a parte segunda às entidades não constantes do número 4 do artigo 2º. E vou agora dar um exemplo até bastante controverso desta situação, e termino com isto. Vou até saltar este slide, porque este slide é no fundo uma reflexão do que eu acabei de dizer. Termino com um caso que me parece interessante e até deixo-vos um acórdão para a vossa reflexão futura, que é um acórdão interessante, complexo, com o qual eu pelo menos tenho sentimentos contraditórios, porque, ora, parece que está lá uma parte com que eu concordo totalmente, depois as conclusões parecem mais estranhas, mas já lá vou. Portanto, quais são os casos difíceis para os quais no dia-a-dia talvez o artigo 2º nos sirva mais? Empresas públicas, EPEs, entidades públicas empresariais e sociedades comerciais. EPEs, o que eu proponho, e aqui vou remeter, se tiverem interesse, para o meu artigo nos comentários, o que eu proponho é isto. As EPEs, apesar de parecerem excluídas do âmbito de aplicação do CPA, por não constarem, excluídas quanto à parte segunda, entenda-se, por não constarem do elenco das alíneas do número 4, na verdade, nós podemos usar uma interpretação inventiva, aqui peço vénio ao professor Paulo Otero, para dizermos que elas ainda cabem, se verificar uma circunstância, na parte segunda do CPA. Porquê? Porque há EPEs que, ao não atuarem em mercado concorrencial, na verdade são meros institutos públicos sob forma empresarial, mas não atuam como empresas públicas, não atuam no mercado, que é a razão constitucional para as poder excluir do direito administrativo. Vou dar um exemplo. A Parque Escolar. A Parque Escolar não atua no mercado. A Parque Escolar, mesmo que atuasse no mercado, era de tal modo monopolista que pode-se dizer que não havia mercado. Mas mesmo se nós pensarmos um bocadinho, não é mercado. Estamos a falar de uma entidade que tem a forma de EPE, mas que é a única entidade em Portugal que pode fazer arranjos em escolas. Repare, ela ela tem um monopólio, ela é o mercado, ela é que cria o mercado, porque ela é que contrata quem é que vai fazer as obras às escolas. Portanto, chamar-lhe EPE foi para o dia que acordou o legislador. Se tivesse acordado virado para a Direção-Geral, tinha-lhe chamado Direção-Geral. Portanto, não há mercado concorrencial, não há critério substantivo e, portanto, se não há critério substantivo, é ridículo estarmos a dizer que não vamos aplicar o CPA na parte segunda, porque, na verdade, a parte segunda só é excluída para garantir que a organização privada daqueles entes é respeitada porque elas querem concorrer com o setor privado. Ora, neste caso, isso não é verdade. Portanto, sempre que uma EPE não esteja em mercado concorrencial, e desafio-vos a encontrarem algumas, porque eu sinto de cabeça, lembro-me pelo menos de 5, dei aqui o exemplo da Parque Escolar, não devem integrar essas EPEs no artigo 2º, número 4, na linha correspondente aos institutos públicos. Coisa que, aliás, o professor Paulo Otero defende e continua a defender desde os anos 80. Portanto, não é assinado não é uma ideia espetacularmente inovadora da minha parte. Segundo aspecto, e esta é talvez aquela que vos deixo como reflexão para um caso que um dia tropecem. O STA já veio dizer, isto até para mim é assustador, porque eu de facto sou um defensor que devemos estender a aplicação do CPA, incluindo a parte segunda, ao maior número de entidades, sempre que esteja em causa a função administrativa. O STA já veio defender em 2010 que mesmo SAs, se estiverem em causa a proteção do interesse público, devem aplicar a parte segunda do CPA. Repara, isto não conheço ninguém que defenda na doutrina, não é? Eu próprio, no meu artigo, remeto para uma nota de rodapé para deixar a dúvida se defendo ou não, que é para vocês não saberem se eu defendo ou não, porque eu próprio não sei se defendo, sou só a partilhar convosco. Há dias em que me parece que isto é defensável. Não é? No caso do acórdão, parece-me muito defensável. Se vocês forem ler o caso do acórdão, é um caso em que o que está a ser discutido é se o modo de aplicar o quórum de uma certa deliberação daquela SA para proteger certas garantias de imparcialidade deve ou não aplicar as normas do CPA. A minha questão é, aquela SA é o quê? Bem, ela tem dinheiro público, o Conselho de Administração é nomeado pelo setor público e ela prossegue a função pública, se calhar é um gato, não é um cão, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que o STA teve bem a dizer, nós temos normas para proteger este tipo de deliberações e para órgãos que fazem estas coisas. Extrair daqui um princípio já é algo que me deixa bastante perturbado, porque é, de facto,
perverter a ideia de que uma SA, mesmo de origem pública, deve ter as mesmas regras que uma SA de origem privada para ter igualdade de tratamento. Mas isto é um problema que não vamos resolver aqui hoje, porque tem a ver com a natureza esquizofrénica das empresas públicas sob a forma de sociedade anónimo, portanto queria apenas deixar-vos incomodados com esta questão. Termino deixando o meu contacto, obviamente ficarei disponível para qualquer questão ainda aqui hoje, mas como sei que às vezes surgem dúvidas durante a noite, insónias, estejam à vontade para me enviar um e-mail, entrar em contacto comigo. Muito obrigado pela vossa atenção.